Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste domingão. E teve jogo do Cruzeiro já em 2026, hein? Copinha, estreia com grande vitória sobre o Barra de Santa Catarina. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Começando com a vitória do Cruzeiro na Copinha, 3-0 para cima do Barra, o Barra de Santa Catarina, o Cruzeiro que tem aí um time bastante desfalcado, porque muitos dos garotos estão com o profissional naquele grupo alternativo, treinando com o técnico Tite, os zagueiros Bruno Alves e Kaique Luiz, os laterais Nicolas e William, os meias Batistella, Murilo Hickman e Juan Gabriel, e os atacantes Kenji e Ryan. Então todo mundo aí desfalcando o time. Mesmo assim, o jogo em Franca, o Cruzeiro fez 3-0, um gol do Fernando, um gol do Pablo e o outro do João Serve. 3-0 para o Cruzeiro, que já é o líder do grupo. No outro jogo, Francana venceu o Sport de Patos por 1-0. O Sport de Patos é o próximo adversário do Cruzeiro. Jogo na terça-feira, 8h30 da noite, em Franca. É o time aí do Myron César, novo técnico do Sub-20 do Cruzeiro. O domingo é de atividade na Toca da Raposa 2, atividade apenas pela manhã. Ontem foram 2 períodos na Toca e os jogadores já trabalhando num ritmo bem forte, até porque no sábado o Cruzeiro entra em campo. O duelo diante da equipe do Pouso Alegre, esse jogo inclusive confirmado para o Mineirão. Antes seria no Mineirão, depois por causa da questão do gramado, a partida foi marcada para o Independência, só que o Mineirão trabalhou bem e conseguiu com que o jogo pudesse acontecer normalmente às 18h30 no Mineirão, então, pela primeira rodada do Campeonato Estadual. Domingo é de treino pela manhã, na Toca da Raposa 2, o Cruzeiro dando sequência aí na pré-temporada, e amanhã, com a chegada de todos os titulares, tem o grupo completo na Toca. E aqueles trabalhos alternados, né? Claro que hoje pré-temporada mudou bastante, né? Antes era um tempasso só com atividade física e agora não, a bola já vai aparecendo ali no campo e todo mundo trabalhando. O Cruzeiro aí com o técnico Tite neste segundo dia, então, da pré-temporada na Toca da Raposa 2, e até destacamos aí nas nossas redes sociais, no centraldatoca.com.br, como ficou o novo refeitório do Cruzeiro, uma reforma que custou uma grana importante, e o centro de treinamento do Cruzeiro vem sendo aí bastante elogiado. Inclusive, em uma das falas que o Cruzeiro postou, o técnico Tite falou o seguinte: se espelharam no Real Madrid, mais ou menos com essas palavras, porque a Toca 2 realmente está maravilhosa, e isso faz parte, né, de um processo que você investe em infraestrutura e vai colher lá na frente. Então, apenas para destacar mais essa da pré-temporada na Toca da Raposa 2. Uma informação que a gente trouxe também no Central da Toca, e estou confirmando aqui, é que surgiu no noticiário lá em Porto Alegre sobre o interesse do Inter em ter o Japa por empréstimo, mesmo depois do fim da negociação sobre o Vitão. E aí eu fui buscar a resposta do departamento de futebol do Cruzeiro, e a resposta é o seguinte: chance zero disso acontecer. O Cruzeiro tinha acertado com o Inter a compra do Vitão, o Inter autorizou o staff a negociar com o Cruzeiro, e depois o Inter pegou uma outra proposta do Flamengo e iniciou ali uma espécie de leilão. E o Cruzeiro, obviamente, não entrou nessa história, e agora, se o Inter procurar o Cruzeiro, já tem a resposta, é não. O Cruzeiro, com a relação que ficou com o Internacional, para fazer qualquer negócio com o Inter, tem que envolver aí grana e acho que pagamento à vista, e olhe lá, né? Porque foi uma postura muito ruim, e o departamento de futebol do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, trata a história desta forma. O Japa que está neste começo de trabalho e vai ser aproveitado aí nos primeiros jogos do Campeonato Mineiro
pelo técnico Tite. O Santos anunciou o Gabigol e o que a gente tem, todos os detalhes da história, é que o Cruzeiro realmente vai pagar uma parte aí do salário do Gabigol, o Santos paga a outra parte e o Gabigol, ele vai sem opção de compra, não terá os direitos fixados, não poderá enfrentar o Cruzeiro nos jogos aí em que o Santos encarar o Cruzeiro e o empréstimo é de uma temporada. Então foi assim que o Cruzeiro definiu a questão do Gabigol, o contrato dele com o Cruzeiro é até o final de 2028. Claro que ficou aí uma parte importante para o Cruzeiro pagar, mas foi a única alternativa encontrada, já que não seria aproveitado pelo técnico Tite e para sequer se reapresentar na última sexta-feira, o Cruzeiro definiu assim a questão do atleta com a equipe do Santos. E sobre Gerson, hoje a gente flagrou com exclusividade a chegada do pai do Gerson, veio para um bate-volta, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e ele conversou rapidamente com a nossa equipe, aliás, parabenizar aí todo o nosso time, né? Central da Toca Samuca TV, nosso coordenador Thiago Matar, com o Leonardo Gimenez, o Léo na geral, com a Tainara Amaral, que estavam lá no aeroporto e a gente registrou essa chegada do Marcão. E aí, claro que faz parte de todo o processo, né? Muita gente até comentou, ele viria para simplesmente conversar. O que o Cruzeiro fez foi chamar o pai do Gerson, né? Que é uma voz importante em todo o processo. Claro que não é quem vai simplesmente definir todas as questões, mas o Gerson escuta muito o pai, não poderia ser diferente. Então o Cruzeiro trouxe o Marcão para apresentar todas as condições, toda a estrutura, o que tem hoje a Toca da Raposa 2. Então ele esteve na Toca, inclusive, conversando com dirigentes do Cruzeiro, né? Para alinhar ainda mais todas as questões. E da parte do Gerson, é o que a gente já vem falando aqui há muito tempo, né? O Cruzeiro sabe que terá que fazer um investimento importante nos vencimentos do Gerson em toda essa questão, e isso aí não vai ser o fator preponderante para que a negociação não aconteça, né? É claro que o pai do Gerson, o staff, o próprio jogador, eles já sabem tudo que pode oferecer o Cruzeiro neste negócio, e isso não é empecilho. E claro que a maior dificuldade é convencer o Zenit, né? Os russos, que são aí bem rígidos em toda a negociação. Então, o que a gente pode falar é, não existe ainda o acordo com o clube russo, com o Zenit, para uma liberação. O Cruzeiro vai tentar até as últimas etapas para que o Gerson possa ser negociado com um valor, mesmo sendo alto, um valor que vai encaixar aí dentro do que o Cruzeiro pensa. Muito provavelmente, se tudo der certo, o Jonathan Jesus realmente será incluído aí nesta operação, mas ainda os próximos dias serão decisivos. Quando a gente falou lá atrás também que a ideia era definir tudo até 10, 11, para que o Gerson sequer se apresente ou se reapresente, né, ao Zenit lá em São Petersburgo, na Rússia, os próximos dias serão cruciais pro sim ou pro não. Claro que o Cruzeiro quer fazer dar certo, mas é aquela história que eu falo, cautela máxima, porque negociar com o russo não é nada fácil. Ainda não tem o aceite dos russos, mas o Cruzeiro parte aí nos próximos dias para tentar destravar esta negociação. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!